noite a todos. Sejam bem-vindos a esta pequena tertulia dinâmica da International Cities. Em primeiro lugar, agradecer a participação dos nossos convidados, que passo a apresentar de forma breve: o Francisco Nascimento, da JST, a Rita Cardoso, do Bloco de Esquerda, o Diogo, da JS e o Simão, da JP. A nossa atividade tem por base celebrar o 25 de Abril. Ao longo da semana e nas nossas redes sociais temos tido alguma dinâmica relativamente às celebrações do 25 de Abril e trazemos esta pequena tertúlia com jovens de várias sensibilidades políticas para partilhar aqui uma visão de um tema em específico, o legado de Abril para os jovens. Dentro aqui do legado de Abril, vamos fazer aqui uma pequena tertúlia, onde cada um, de forma livre, vai expor o seu ponto de vista de acordo com as questões que eu vou colocando. Naturalmente vou dar aqui a liberdade de começar pela Rita, depois avanço por todos. Colocando a primeira questão, que será: qual a importância do 25 de Abril para os jovens em termos de significado e de conquistas? Boa noite, Rita, se quiseres aqui dar... Olá, boa noite. Então, olha, cumprimentar toda a gente, todos os convidados aqui presentes e especialmente a vocês, obrigada por me terem contactado. É um gosto fazer parte deste tipo de iniciativas que atraem e dão algum tipo de conhecimento aos jovens. Pronto, começando assim pela pergunta, qual a importância do 25 de Abril para os jovens? É assim, eu acho que o 25 de Abril, eu tirei a licenciatura em História, para mim o 25 de Abril tem uma importância se calhar um bocadinho diferente e eu vejo o 25 de Abril como um marco primordial na história de Portugal, pronto. E acho que para os jovens tem um significado inspirador e diria até duradouro, porque para além de recordar o poder que a população tem, para além de recordar o poder de mobilização popular, é também importante a nível do ativismo, porque incentiva os jovens a serem agentes de mudança. Eles, inspirando-se na Revolução, inspirando-se no 25 de Abril, procuram também ser agentes de mudança e defender e, de certa forma, fazer perdurar os valores democráticos e humanitários que o 25 de Abril conquistou e que foi uma luta das gerações anteriores. E que, no meu entender, o 25 de Abril, se calhar, é tão importante para os jovens porque neste momento, felizmente, ainda conseguem contactar com pessoas que viveram a época da Revolução, ou seja, apesar de ser um acontecimento passado, é um acontecimento presente, não sei se me faço entender, ou seja, foi no passado, mas está muito vivo. Quem nunca falou com um avô, com uma avó, com uma tia assim, se calhar mais idosa, sobre o 25 de Abril, onde é que ela estava, como é que foi, houve alguma mudança, o que é que ela sentiu. E então, apesar de ser no passado, é assim, acho que é uma marca muito presente. E tirei assim algumas ideias de que é que o 25 de Abril conferiu. E eu acho que ele conferiu inúmeras conquistas intergeracionais, que não foram só a nível juvenil, foram pelas várias gerações, mas tirei assim aqui algumas que eu achei muito importantes, que foi, por exemplo, a liberdade de expressão, de associativismo, participação política. Com o fim da guerra colonial, que foi depois do 25 de Abril, possibilitou o retorno dos jovens que estavam, por exemplo, na guerra. Depois houve uma democratização e participação cívica, porque com o 25 de Abril instaurou-se a democracia e começou a haver algumas liberdades. Depois eu acho que os jovens começaram a participar na vida política, conseguiram participar na vida política, até porque o voto depois foi alargado para todos. E acho que houve avanços sociais e culturais, que a Revolução trouxe também deu alguma liberdade de imprensa, que foi muito importante. Não nos podemos esquecer que na altura existiam, por exemplo, livros que não podiam ser lidos, certas coisas que não podiam ser consumidas e que a partir do 25 de Abril já não há o lápis azul, já não há a censura. Significa que a cultura e a arte, nesse sentido, os avanços sociais, conseguem ter outro significado e eu acho que isto foi as conquistas principais para os jovens. Obrigado, Rita, assim num balanço geral de ideias e de valores que foram adquiridos. Se calhar passo a palavra para o Diogo, também para ver se concorda com a Rita, o que é que ele tem a acrescentar. Boa noite, Diogo. Boa noite, boa noite. Desde já agradecer aqui o convite a Cibis e desde já também cumprimentar a todos os convidados, todos aqui que estão aqui presentes a celebrarmos aqui uma data tão importante como os 50 anos de 25 de Abril. Realmente, pronto, há aqui muitas. Não vou discordar da Rita em nenhum ponto, porque realmente há um marco histórico que ela acabou por definir muito bem com as conquistas que houve. E eu diria que o principal
conquista e aquilo que dá maior significado ao 25 de Abril terá sido mesmo a liberdade. E aí a liberdade transcende não só a liberdade de expressão, mas é a liberdade artística, liberdade política. Houve muitas formas que a liberdade, que é o significado desta data, acabou por dar uma enorme vantagem a todos aqueles que não só nasceram já após a liberdade, mas aqueles que a conquistaram naquele dia. E eu diria que uma das maiores conquistas, e acho que isso é extremamente importante, terá sido também a liberdade em relação às mulheres, não é? Às mulheres jovens e menos jovens, que muitas delas viam a sua vida limitada ou restringida, assim, por assim dizer, com as próprias formas de controle do regime e as formas culturais de regular as suas vidas. E acho que foi também uma das maiores conquistas foi a questão da igualdade, né? Puxando aqui a questão também da igualdade de género, mas não só a quebrar as barreiras também das diferentes classes socioeconómicas, que também, mais uma vez, foram quebradas, com a liberdade que, por exemplo, o acesso à escolaridade foi uma conquista após 25 de Abril, permitiu que fosse possível aos mais jovens poderem abandonar aquela prática comum que era o abandono precoce escolar e acabarem por ir trabalharem mais cedo, muitas das vezes, e continuava a ser justificado por necessidade das famílias de sustentarem, mas começaram a ter essa oportunidade de frequentarem as escolas de forma livre, e isso também foi uma enorme conquista do 25 de Abril, neste caso para os jovens, mas para todos nós como sociedade e para o país que somos. Foi uma grande conquista que nós tivemos, a educação, o Sistema Nacional de Educação Português, e eventualmente isto tudo redundou uma outra conquista que foi uma melhoria da qualidade de vida de forma geral, não é? E eu diria que o maior acesso à cultura também foi a partir do momento que se deu a Revolução, também permitiu também a melhoria da qualidade da nossa sociedade. O fim da censura, como a Rita mencionou, não é? O facto de nós acabarmos com a censura na arte foi uma das melhores formas de nós também conseguirmos desenvolver-nos como país, como nação, porque permitimos não só construirmos de novo uma nova identidade moderna, mas também, acima de tudo, permitir, e uma coisa que também aconteceu foi o quebrar do nosso isolacionismo, aquele que nós era orgulhosamente sós, que era o mote, abrindo as portas ao que era internacional, as ligações com a Europa e com o mundo inteiro, também permitiu-nos esta expansão na cultura, também nos veio trazer, principalmente para os jovens, enormes oportunidades de crescerem cá dentro, de viajarem para fora, trazer que há de melhor de fora cá para dentro. E acho que essa liberdade foi uma outra grande conquista e uma grande vantagem que o 25 de Abril nos trouxe. Também aqui nesta lógica de balanços, também aqui partilhando balanços e valores. Agora vou passar a palavra para o Simão, que também pode dar aqui o input, dentro desta lógica da importância dos jovens em Abril. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, queria também cumprimentar todos os colegas e explicar que fico bastante contente da Juventude Popular, na minha pessoa, ter sido convidada para este debate, para falarmos do 25 de Abril, que é muito importante, e também para dar uma perspectiva do 25 de Abril enquadrado na própria área da juventude e no quadro dos jovens e que relevância que tem para os jovens hoje. Porque acho que uma coisa que eu concordei com a Rita, que às vezes não é fácil os jovens da Juventude Popular de certa maneira, concordarem com os jovens do Bloco, mas uma coisa que eu concordei é que 25 de Abril não é simplesmente um facto que aconteceu, passado, 25 de Abril tem repercussões até hoje, e os factos históricos, e a Rita saberá isso melhor que ninguém, porque é licenciada em História, não são propriamente coisas que acontecem aleatoriamente, quer dizer, existe todo um contexto. E é importante falarmos do 25 de Abril e não podemos falar do 25 de Abril sem o contexto anterior ao 25 de Abril, quer dizer, aqueles anos de pós-Salazar, não é? Com o professor Marcelo Caetano, foram anos muito complicados, a questão da guerra colonial, a questão também da política internacional, que o Diogo estava a falar, e bem, de Portugal e do Orgulhosamente Só, e são todos pressupostos que, de facto, minimizavam a vida das jovens e dos portugueses, não é? E o 25 de Abril veio alterar um bocado esse panorama. É importante dizer que o 25 de Abril por si só não muda o país, quer dizer, o 25 de Abril foi uma revolução importantíssima, mas o que importa hoje nós discutimos, e eu acho que podemos celebrar o 25 de Abril, como é evidente, mas e agora? O que é que vamos fazer? 25 de Abril aconteceu, vai fazer 50 anos, e nestes 50 anos nós fizemos o quê? E o que é que podemos fazer agora? O que é que falta fazer? O que é que não se cumpriu de Abril? Isso parece-me muito importante. É preciso dizer que o 25 de Abril
é uma revolução popular, mas com uma grande incidência na área dos militares, não é? Nós sabemos que a iniciativa da revolução foi dos militares, nomeadamente com a questão dos decretos militares, em que os quadros permanentes começaram a ter um regime igual aos militares que não são quadros permanentes, e isso criou uma grande desavença entre os militares. É preciso dar todo esse contexto quando nós falamos do 25 de Abril, para as pessoas não pensarem que o 25 de Abril aconteceu assim por milagre, quer dizer, não é assim. A questão das conquistas, do significado, aquilo que eu concordo com ambos é a questão da liberdade de associação, que eu acho que é fundamental. Nós estamos aqui a defender hoje, cada um de nós, a sua juventude partidária, mas acima de tudo temos que celebrar o facto de poderem existir juventudes partidárias e partidos e podemos associar livremente, e acho que isso, de facto, é talvez a conquista fundamental, não é? Em termos de entrar num Estado de Direito, em que o sufrágio popular passa a ser livre, democrático e verdadeiro, e, portanto, nesse sentido, acho que é fundamental estamos a celebrar isso. E esses são os verdadeiros valores de Abril. E eu acho que também não podemos falar de Abril sem a questão da liberdade de imprensa, eh, porque também está aliada também ela à própria liberdade política, enquanto agente político. Eu costumo dizer, eu agora vou puxar a brasa à minha sardinha, eu estou-me a licenciar em Direito, e o que eu costumo dizer é que a seguir ao direito à vida, o direito fundamental é o direito de sufrágio, quer dizer, que é o direito de podermos conduzir ou escolher quem conduz o Estado português, não é? E, portanto, acho que esses direitos são fundamentais. E também acho que existem outros direitos que podemos passar aqui a noite toda a falar sobre os direitos que advêm do 25 de Abril, mas eu acho que estes, acima de tudo, porque são direitos políticos no sentido de condução do país e da liberdade de cada indivíduo, mesmo que seja de forma apartidária, poder dar o seu contributo para a condução do país, e acho que isso é que é fundamental. E, portanto, seria mais ou menos nesse sentido que eu acho que o 25 de Abril é fundamental para os jovens. Obrigado. Obrigado. Francisco, partilhar aqui uma ideia, também nesta linha. Muito boa noite a todos. Quero desde já dar os parabéns à Civis por esta iniciativa. É uma iniciativa muito importante, numa data importante e num aniversário importante. Estamos a celebrar meio século de 25 de Abril. Já parece que foi ontem. E em segundo lugar, quero dar cumprimentar o meu colega de painel, a Rita, o Diogo, o Simão, e dar aqui, pronto, e desejar um bom painel a todos. Pronto, falar da 25 de Abril, em primeiro lugar, temos que agradecer o facto de ter acontecido, porque senão não poderíamos estar aqui hoje a partilhar as nossas opiniões livremente sobre este tempo ou fazer um pouco de política abertamente, sem termos ou o lápis azul ou pessoas atrás de nós em que nós tínhamos de estar desconfiados a olhar para trás a ver quem é que estava a escutar as nossas conversas. A liberdade, certo que o 25 de Abril é uma data muito importante para nós, é uma data que iniciou-se, onde vai ficar sempre para a história, quando Portugal iniciou finalmente a democracia, mas também a democracia foi consolidada no 25 de novembro. Também não podemos esquecer também numa data também importante da nossa história. Mais virado para os jovens. Eu acho que aqui é um ponto onde nós vamos todos convergir. Já foi tudo dito, tanto pela Rita, pelo Diogo, pelo Simão, sobre a liberdade. Eu gostava de trazer só aqui mais um pequeno ponto que acho que é importante, que é o elevador social. O 25 de Abril deu-nos a oportunidade de nós, através da educação, nós, através de podermos crescer sem ou ir para a guerra, como a Rita disse, ou estamos estagnados. Não podemos esquecer que Portugal, a população portuguesa, antes de 25 de Abril, era da mais analfabeta que existia. Vivíamos numa pobreza muito grande e estas são as grandes conquistas que nós temos no 25 de Abril. E depois, o elevador social. Nós tivemos aqui a oportunidade de escolhas, a oportunidade de crescer, de sabermos o que queremos fazer e prepararmos para onde nós queremos ser. E é isso que nós temos que trazer de 25 de Abril, esta grande conquista, o elevador social. A liberdade, tanto na cultura, como na educação, como também podemos falar o facto, também uma das grandes conquistas também foi o facto da saúde, o Serviço Nacional de Saúde, que, certo, o pai é socialista, mas temos que estar todos gratos por ele, porque é graças a ele, houve muita gente salva, há muita gente, é graças a ele que nós temos a população que nós temos,
a longevidade populacional, não temos mortalidade, das taxas mais altas de mortalidade infantil, e depois também temos que ver a questão da entrada na União Europeia. Acho que aí foi o facto de que a União Europeia, a antiga CE, acho que foi um dos marcos históricos durante estes 50 anos. O facto de nós termos os apoios, tanto agora com o famoso PRR, como os fundos comunitários, que ajudou muito o nosso país a desenvolver, e espero que continue assim. Lá está, é um pouco como o senhor disse, temos que fazer os balanços das conquistas do Rio, melhorar o que está mais atrasado e manter o que está bom e continuar a celebrar e que a democracia dure por muito mais tempo. Obrigado, Francisco. Continuando então aqui nesta lógica de partilhas, fizemos todos aqui um balanço geral do que seria o enquadramento de 25 de Abril, ideias, também relacionado com a nossa perspectiva enquanto jovens. Se calhar eu agora passava uma pergunta mais concreta, relativamente à participação política, ou seja, face àquilo que foi aprendido em Abril, face a todo este legado, a todo o contexto que sabemos e agora sucintamente fizemos aqui um balanço, o que é que acham que melhorou na participação ativa dos jovens na política? Acham que efetivamente houve aqui um aprender desses valores e que valorizou aqui uma participação mais ou menos ativa destes mesmos jovens? Eu se calhar fazia a mesma ordem, começava com a Rita. E, Rita. Olá, então. Então, olha, relativamente à participação dos jovens na política, por acaso é interessante porque há opiniões muito diversas em relação a isso. Eu acho que, por um lado, o movimento revolucionário trouxe consigo um aumento da consciência política, a partir do momento em que conseguem associar-se, a partir do momento em que têm liberdade de expressão, que têm liberdade para criar partidos. Eu acho que foi na altura muito difusivo os jovens quererem associar-se a partidos políticos, quererem demonstrar, quererem participar. Pois, além disso, eu acho que a conquista democrática, não é? O direito ao voto, ou seja, vai tudo culminar mais ou menos na mesma coisa. Eu acho que após o 25 de Abril houve uma grande expressão a nível de querer participar na vida política. Por outro lado, o que se observa ao longo dos anos, ou seja, mais na atualidade, é que há um declínio na participação dos jovens politicamente, ou seja, após o 25 de Abril, os jovens querem muito participar, mas atualmente talvez nem tanto. Mas é participação política, ou seja, os jovens não se querem muito associar a partidos políticos, mas eles têm opiniões políticas. O problema é a associação. E normalmente o que acontece é por vários motivos, e assim, eu convivo com muitos jovens, não é? E quando falo com os meus colegas, por exemplo, da faculdade, eles não se querem associar porque não confiam nos políticos. Nós temos esse problema na atualidade, porque acham que os políticos são corruptos, ou não querem ter uma opinião formada, ou então já põem a política um bocado de lado. Mas o que é que acontece com essas pessoas? Geralmente estão em movimentos associativos, movimentos feministas, coletivos, ou seja, não estão realmente no espectro político, não estão realmente vinculados a um partido político, mas são ativos na sociedade. Eu acho que ou seja, os jovens participam na sociedade, têm uma palavra na sociedade, querem fazer algo em prol da sociedade, não querem associar-se politicamente devido a vários fatores, com a atualidade sabemos, não é? E depois achei engraçado que o que eu estou a dizer agora, por acaso até fui retirar a um estudo da Fundação Carlos de Gulbenkian, e o estudo diz realmente que os jovens, embora apresentem níveis de abstenção altos e de participação partidária baixos, organizam-se cada vez mais em estruturas políticas não tradicionais, não partidárias. Ou seja, o que eu acabei de referir agora, os coletivos, os movimentos, as associações, acho que é preciso perceber, acho que é preciso os partidos, e acho que cada um aqui que representa o seu partido sabe a luta interna que nós temos para tentar também perceber essas questões, para atraírem os jovens, porque realmente não é que eles não queiram saber da cidadania, não é que eles não queiram saber da sociedade, não é que eles não queiram saber do meio onde estão inseridos. O problema aqui é a palavra política, que assusta um bocado. Política, político, que tem assustado
eu acho que tem assustado os jovens na atualidade. Partilhas da mesma opinião, Diogo, nesta linha de credibilidade, de palavras que assustam os jovens? Bem, desde já, pronto, a Rita já tirou-me aqui um dos meus trunfos que eu ia usar agora, que era realmente a questão desse estudo da Carlos Gulbenkian, porque eu felizmente tenho a oportunidade de trabalhar com dois dos investigadores que fizeram parte desse estudo. Mais que uma vez já veio essa discussão, eu sendo um membro de uma juventude partidária e nessas conversas com os meus professores é sempre assim, como é que é possível? Os jovens já não querem participar, e sempre que eu digo isto eu levo na cabeça, porque automaticamente os meus professores dizem, não, eles querem participar, eles não querem se associar a partidos políticos. Isso é a maior, pronto, lição, ou a lição mais prática que o próprio estudo traz, porque realmente é como a Rita diz, acaba por não ser, eu não diria que é a palavra política, eu diria que é mais a palavra partidária, ou partido, vá. É o próprio partido, a estrutura de partido, que acaba por, em muitos casos, não diria todos, porque há partidos novos que se criam, é porque não há atratividade para isso, mas é mesmo efetivamente pelo o mau nome, né, a má reputação, melhor dizendo, que os próprios partidos, os mais tradicionais, menos tradicionais, acabam por ter com o evoluir natural da história desses povos partidos, não é? As eventualidades das realidades que eles criam quando estão na governação, os casos e casinhos, como é muito comum acontecer, que não são práticas, não são uma realidade única portuguesa, não é? Não é uma realidade única portuguesa, mas é uma coisa que marca qualquer país e qualquer partido no mundo. E acaba por ser isso que acaba por marcar os mais jovens no momento em que decidem, vou-me juntar ou não a um partido, vou não juntar-me aqui a uma juventude partidária. É mais essa realidade que muitas vezes parte na realidade do dia a dia deles, que é ouvirem muitas vezes os pais a falarem mal dos políticos, que é a protestarem na sua liberdade que têm esse direito, e também, eventualmente, mesmo no contexto de escola, quando eles ouvem outras pessoas com quem se envolvem, que geralmente têm uma má opinião vá sobre esses partidos. E acho que acaba por ser isso que marca, ou seja, um desafio que se torna para nós, como a Rita estava a dizer, como juventudes ou estruturas partidárias, é de que forma que conseguimos combater esta imagem para, de certa forma, contribuirmos para o crescimento das nossas próprias juventudes e das nossas ideias, é efetivamente um desafio, porque, justamente olhando para o passado, que é o passado do 25 de Abril, não é? O passado 25 de Abril é exatamente o oposto, em que havia mesmo, e isso é uma coisa que eu gostava de referir, que era a questão até mesmo, por várias vezes, os militantes com os quais fomos cruzando, que viveram o 25 de Abril, diziam o que é que eles faziam naquelas fugidas da polícia, da PIDE, faziam um conjunto de atividades, eles costumam muito falar de colar de cartaz, mas não era só, aquelas pequenas reuniões escondidas que fugiam da PIDE. Ou seja, eles eram jovens, ou seja, saíram da nossa idade naquela altura e tinham a sua prática política um bocado, tinha que ser às escondidas, não é? Tinha que ser à fugida, mas acabam por depois, hoje em dia, contar com muito orgulho por isso resultar na conquista de Abril. E nessa altura, com a conquista do voto, toda a gente, por isso é que o ano logo a seguir, as primeiras eleições tiveram uma grande adesão, porque as pessoas estavam ansiosas por participarem. Tudo isso se verificou, as conquistas todas que se deram na altura, permitiram aquele boom de participação política que agora se recodificou na atualidade que nós temos. E eu diria mesmo que, para além disso, mesmo para terminar, eu acho que uma das coisas que se perdeu, que também foi muito forte, participação política, e se foi perdendo agora ou nos últimos anos, e nestes anos mais recentes, é a questão do sindicalismo. Não é? O próprio sindicalismo era uma das principais estruturas de participação política na altura do pós-25 de Abril, aqueles primeiros anos a seguir, e hoje em dia também é uma forma política que está cada vez em mais desuso, com menor adesão. É o que eu digo, eu acho que acaba por haver uma transformação, há uma nova forma de participação política, mas pronto, eu acho que nós, como partidos, temos que nos adaptar para saber ouvir e captar as informações que estes movimentos trazem, basicamente. Simão, na tua perspectiva, achas que os jovens tomam partido pelas causas? Também seguindo esta linha. Eh, Bem, isto até estava um bocado esquisito, que estou a concordar demasiadas vezes, mas sim, eu acho que a nível diagnóstico, quer dizer, não podemos fugir muito disto. Quer dizer, eu concordo plenamente com o Diogo e com a Rita, no sentido em que eu penso também que os jovens hoje, e por aquilo que também vi em estudos antes a investigar para vir cá, é que também os jovens, apesar de não se quererem associar a partidos políticos, querem se associar às questões políticas, no sentido prático da coisa. Ou seja, são questões muito mais políticas do que partidos, não é? As pessoas que querem associações independentes,
Eu próprio faço parte, a parte da Juventude Popular de outras associações e conheço jovens que estão nessas associações e que defendem muitas vezes doutrinas semelhantes à juventude partidária que eu estou, que é a Juventude Popular, e que não querem para as juventudes partidárias, que é isso que acho que o Diogo, a Rita e o Francisco devem também sentir, que é isso que muitas vezes acontece. Na questão do pós-25 de Abril, é evidente que existiu uma vontade imediata de reivindicar todos aqueles direitos políticos que faltaram, não é? Porque é naquela ânsia de. Essa geração é provavelmente a geração que deu valor aos direitos políticos como nenhuma outra, não é? É evidente. E é muito difícil para hoje, e contra mim falo, não é? E acho que nós partilhamos isso. É muito difícil hoje nós dizermos que damos tanto valor aos direitos políticos como deu uma geração que teve cessada deles durante vários anos. Quer dizer, é impossível, dizendo isso seria uma falta de senso comum até. Eu acho que também é questão dos fatores, por exemplo, acho que algo que se falou que é muito positivo foi a queda da abstenção, e agora não falando apenas dos jovens desta última eleição. Eu acho que de facto os fatores que as próprias, e o contexto em que as próprias eleições se definem é muito fundamental. É fundamental para a questão de. Porque muitas vezes há eleições que são muito mais concorridas que as outras, como é evidente. Porque acho que o eleitorado sente muitas vezes de forma diferente que aquela eleição é aquela eleição que pode mudar o país ou que pode alterar as coisas. E, portanto, acho que o contexto das próprias eleições também é importante para falarmos da questão. Mas, nomeadamente, na participação política dos jovens, acho que tem muito que ver com a narrativa que nós criamos. Que a narrativa, lá está, dos políticos são todos corruptos, os políticos são todos incompetentes, só vai para a política quem não se garante no privado, na sua área profissional, e, portanto, acho que é uma perspectiva muito negativa. E o Diogo falou de uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a questão dele dizer que há partidos novos, quer dizer, e se existe partidos novos, presumimos que existe ainda espaço para os partidos, não é? Como ideia de um sistema político como o nosso, e como a Constituição também consagra, assente nos partidos políticos. A verdade é que esse modelo e esses novos partidos que aparecem, se nós formos a ver, ele até tem um slogan muito antipartidário. Por exemplo, eu relembro do Tiago Maia, que quando foi candidato presidencial, o slogan dele era, ou um dos slogans dele, um dos motos dele era não ser um político profissional, não é? Que é todo este estereótipo que nós temos de políticos e de pessoas que vivem para a política, ou seja, não tiveram mais nenhum emprego na vida. E, portanto, eu acho que também é muito, essa descrença vem muito disso e vem muito dessas questões. Depois, outro problema é que eu acho que os jovens não veem, não só porque verem sempre as mesmas caras, porque normalmente são sempre, lá está, essas pessoas que não fizeram mais nada na vida e que muitas vezes, até depois esse estereótipo acaba por também cair em nós, nas juventudes partidárias, porque presume-se que as juventudes partidárias são o scouting, as escolas de formação desses políticos que depois não sabem um sistema político e depois perdemos muito daquilo que é fundamental, que é trazer a tal qualidade da sociedade civil até muitas vezes para os governos, que se pede tanto, não façam um governo tecnocrata, não tragam gente dos vossos partidos, tragam pessoas competentes da sociedade civil. Mas como é que nós vamos fazer isso se a própria sociedade civil não acredita na política? Presumindo que eu sou um indivíduo super bem sucedido, eu estou a tirar direito, imaginando que sou um muito bom advogado, ou um juiz de tribunal constitucional, ou alguém que tem excelência profissional, o que é que vai motivar para ir para a política se depois no dia a seguir eu vou ser apelidado de incompetente, de possível corrupto, não é? Quer dizer, nós queremos chamar as pessoas da sociedade civil, mas depois temos uma narrativa que é completamente contrária. A questão é, nós também não podemos julgar quem tem essa narrativa, porque muita dessa realidade política é assim. Agora, nós temos é que fugir da generalização e temos que arranjar métodos de dar mais credibilidade às instituições democráticas. E, portanto, acho que é um bocado por aí que passa a solução. E acho que os jovens, se sentirem que têm instituições e que, de facto, o voto deles faz diferença, o voto, a associação política deles, a questão da sua participação em referendos, todas as questões, acho que os jovens vão sentir que são ouvidos e que têm, para além de terem voz, têm também a possibilidade de conduzir também eles o país deles, de certa maneira, com o seu associativismo e também, só mesmo para terminar, porque acho que o tempo também já é escasso, só para terminar, eu acho que também aquela ideia que o Diogo falou, que também é muito importante, que é os jovens, e falando daquelas gerações hoje mais velhas, que quando tinham a nossa idade, quando tinham os seus camaradas, os seus companheiros de juventudes partidárias, era muito naquele espírito de amigos também, que também é importante. Quer dizer, nós nas juventudes partidárias, muitas vezes o que fugimos, e também esta participação política mais na internet, mais nas redes sociais, o ativismo de rede social, o que promove é a falta de relação nas próprias juventudes partidárias. E muitas vezes o que acaba por acontecer é que nós temos
temos colegas de juventude partidária e não temos amigos. E se tivéssemos amigos, se calhar aquela reunião ou aquela manifestação que não era porque nós queríamos fazer, que deixámos de querer fazer, se calhar nós íamos fazer, porque nós tínhamos amigos e também queríamos estar com eles. Portanto, eu acho que nós temos que ter responsáveis, mas também ter amigos é bom nesse sentido para chamar mais jovens. E também a questão da qualidade do sistema político, penso que passa por aí. Obrigado, Simão. Achas que então estes rótulos podem afastar os jovens, Francisco? Também na linha daqui dos colegas? Sim, acabo sempre por concordar o que já foi tudo dito pelos meus colegas de painel, porque, e agora aqui usando aqui uma expressão que usa-se muito em mercados financeiros, os maus políticos vão afastar os bons políticos. E é isto que tem acontecido. Infelizmente, já foi dito pelo Diogo, pela Rita e pelo João, pelo Simão, que os casos, a corrupção, esta imagem negativa posta à volta da política e dos políticos acabam por se afastar. Porque toda a gente sabe, toda a gente, que nós que estamos aqui, já ouvimos algumas bocas, alguns comentários pouco desagradáveis, pouco agradáveis sobre o nós estamos aqui a participar. E, eh, e isto porquê? Porque nós já estamos, nós, até à década de 80 e 90, tínhamos uma participação muito forte, até nos atos eleitorais, os jovens também estavam ativamente presentes na política, e depois todo este enredo todo à volta, negativa, à volta da política, acabou por haver este afastamento. E depois, e há aqui outra questão. A política tem, pá, como tudo na vida, tem que readaptar. E também é feito de pessoas. Nós o que nós vemos é que a política, infelizmente, está estagnada. As pessoas ainda não estão adaptadas aos novos desafios, algumas delas, e isso faz também com que os jovens não se revêem no que é feito atualmente. E isso, porque nós continuamos a ver jovens a defender causas, a defender bandeiras, eh, que não se querem associar porque sabem que se associam a um partido, eh, vão estão a entrar vão ficar com uma percepção pública negativa, e isso faz com que as pessoas nós não tenhamos a tal qualidade como o Simão falou há pouco, a tal tecnocracia, que eu estou muito a favor da tecnocracia na política, porque acabamos por não ter uma ideia ou as medidas melhores desenhadas para o nosso país. E isso, nós vemos, os jovens continuam muito ativos, muito a defender essas causas, não se querem associar, e o exemplo disso é as redes sociais. Nós fomos a ver a juventude dos partidos, o surgimento dos novos partidos deve-se muito ao investimento massivo nas redes sociais. E foi aí que eles conseguiram atrair mais jovens, enquanto os partidos tradicionais não se conseguiram readaptar a essa situação. E nós, como partido já adultos na salva, adultos no Parlamento, adultos na democracia, temos de atrair e de readaptar. Porque algo que é complexo nesta altura, muitos falam, ou as causas ambientais, as causas das igualdades de género, as causas. Todos os partidos têm a sua opinião. A questão é que muitas vezes passam para segundo plano, e os jovens acabam por não se reverem na ideologia do partido, e acham que ou escolhem o partido A ou o B, e acabam por não sentirem-se enquadrados e não se reverem no partido. E esse é o principal desafio, porque os jovens continuam a acreditar na política, continuam a fazer política, porque nós fazemos política todos os dias. Quando nós estamos com um colega de trabalho ou com um amigo, quando temos
quando estamos a contrapor outra opinião, estamos a fazer política. Essa é a verdade. Porque a política são opções, são ideias e são opiniões. E aí, e neste momento, os jovens não querem estar associados aos partidos, não querem estar a fazer política ativamente, porque a política precisa de ter um reminding, um refrescar as ideias para estar readaptado aos jovens. Que, infelizmente, ainda estamos muito arcaicos e precisamos urgentemente, eh, eu acho que todos os partidos precisam urgentemente de fazer adequar principalmente, principalmente para os jovens e falar para os jovens, porque os jovens continuam a vender as manifestações, a defesa de bandeiras, as causas, isto é política. Agora temos é que começar a dar valor, a trazer esses temas para o foco da discussão e continuar a ter os jovens ativos. O que aconteceu nestas eleições, que continue, que não seja um ato isolado, mas sim um ato de construção e de crescimento. Obrigado, Francisco. A nossa tertúlia tem mesmo que ser breve por causa da dinâmica, por isso agora vou-vos dar perto de um minutinho, dois no máximo. Numa palavra, passados 50 anos de 25 de Abril, o que é que vocês acham, na vossa opinião, que os jovens, como é que vocês acham que os jovens podem mudar? Pode ser uma palavra, um adjetivo, como é que podem contribuir para manter a democracia? Se calhar começava outra vez pela mesma ordem, não dando aqui muito tempo à Rita para ela pensar, mas vamos ver o que é que num primeiro instinto ela partilha connosco. Rita. Uma palavra só. Como é que podem contribuir para o 25 de Abril? Para a preservação dos valores do 25 de Abril? Ok, eu vou dizer, Força, Rita. a minha palavra vai ser lutando. Vai ser Luta, Sim. boa. Diogo, Bem, a minha palavra seria mais, há uma expressão é não perder a esperança. Não não perder a perder a esperança. esperança. Não vale a pena perder a esperança, que ainda não estamos assim tão mal. Ok. Simão, Eh, eu estava indeciso entre duas palavras, mas a que eu vou acabar por escolher é ceticismo. Ceticismo no sentido dos jovens quererem saber sempre mais, querem questionar e estarem sempre politicamente informados, digamos. Portanto, acho que vamos é a melhor estar forma. então céticos da realidade. Yeah. Ok, boa. Francisco, para fechar contigo. Fechar, participação. Eu acho que os jovens têm que participar, mesmo com bandeiras, com causas, com atividades ou partidárias ou partidárias, desde que participem e contribuam, eu acho que é o mais importante para preservar o 25 de Abril. Muito obrigado, obrigado pela vossa participação. Obrigado a quem nos vai ouvir, quem nos vai ver. A Civis volta em breve com novas atividades e dinâmicas, certamente com todos os que estão aqui e muitos mais. Muito obrigado a todos.